Álvaro Páscoa era um autodidata, na cidade onde nasceu. Participou da militância socialista e de grupos de teatro experimental. Mais tarde, já passado alguns anos, eu comecei a pensar no tema para o meu doutorado. E nada me ocorria, né? Mas comecei a observar tudo que tinha nessa casa. As obras, né, sempre me instigou muito a história, a trajetória do Álvaro, a sua história, as várias possibilidades, né, de desdobramento. E, enfim, numa ocasião, conversando com uma professora, amiga da minha, orientadora da PUC de São Paulo, comentei sobre esse espólio, né? Sobre esse espólio artístico, as obras do Álvaro e a trajetória. E ela me falou: olha, acho que você tem uma farta documentação nas mãos, você se identifica com a obra, então acho que seria interessante fazer esse trabalho. Eu me sentia um pouco insegura por ser aquela coisa, né? Ser alguém da família. Mas depois eu superei isso, né? E pensei, se não for eu a fazer, né? Não sei quem vamos ficar até que tempo esperando que alguém se interesse. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi fantástico, porque eu comecei a ter contato com a documentação, tive todo o apoio do Márcio e da Regina, né, nesse sentido, e comecei a catalogar as obras, mas não só isso, não só essa parte voltada para as obras. A ideia era reconstituir a trajetória do Álvaro Páscoa. Bem, o Álvaro, quando veio para o Brasil, ele veio num período difícil lá de Portugal, né, estava ainda na ditadura, e ele então veio para cá, onde estava um tio dele, o Antônio Páscoa, e veio com a mãe, então, e aqui ficaram e fixaram residência, e depois ele não voltou mais para Portugal. Quando o meu filho tinha 10 anos, nós então fomos pela primeira vez, eu e meu filho, a primeira vez a Portugal. Ele nos levou e fomos. E foi eu tenho uma grata lembrança dessa viagem. Eu senti o Álvaro se reencontrando com o país, né? Se reencontrando, porque eu penso que ele não planejava ir a Portugal. Depois que ele veio para cá ficou trabalhando, e de repente ele estava lá, e fomos à aldeia onde ele nasceu, Oliveira do Bairro, e ficamos lá um pouco, e ele depois não quis mais ficar lá. Ficamos um pouquinho e ele, vamos voltar. E por que? Ele disse, porque eu não consigo ficar aqui, eu estou muito emocionado de ver tudo exatamente como eu deixei quando fui embora. Bom, eu sempre tive muita curiosidade de saber de onde é que vinham essas pessoas com um nome diferente, embora muito português como o meu, Páscoa. E eu sabia algumas histórias de família, como, por exemplo, a do meu avô, que veio para cá durante o auge do ciclo da borracha, e o José Páscoa entrou no comércio. Foi aqui que ele conheceu a minha avó, que era filha de uma camareira de um navio inglês, ambas portuguesas, ela e a mãe, e vizinhos na rua Rocha dos Santos acabaram noivando e casando. Mas o que os trouxe para cá, na verdade, foi um período de muita dificuldade política e financeira em Portugal no final do século XIX. E eu vi, inclusive, em pesquisas que fiz, né, por conta do meu interesse na musicologia, eu trabalhei sobre a vida musical de Manaus naquele período da borracha, eu encontrei um ou outro Páscoa referido nas listas de imigração. Nenhum deles era o meu avô. Depois fui me deparar com o nome dele dentre os atores da companhia do grupo Gil Vicente, que era um grupo mesmo da comunidade portuguesa em Manaus.
isso já nos anos de 1908, 9, por aí. Vi depois num anuário, o anuário comercial da cidade, em 1925, que ele era dono de um grande depósito considerado de nível médio, que apenas perdia para as grandes firmas europeias. Então, ele fez uma carreira comercial aqui, né, o José Páscoa, e retornando para também gerir negócios em Portugal. Ele tinha lá um café num endereço que até hoje é um cartão postal da cidade do Porto, que é o Café Suíço. E, entretanto, eu não sabia mais nada relativo a isso, até o momento que, obviamente, né, no auge da ditadura salazarista, o meu pai com o tio, já casado e com filhos, e a mãe de ambos, vieram, né, de vez para o Brasil. Entretanto, posteriormente vim a descobrir que quando, em Oliveira do Bairro, que é a terra onde ele nasceu, o meu pai, quando se fez o juramento à Constituição em 1831, por conta, né, das guerras liberais em Portugal, dentre os nomes que fizeram o juramento estava um Reis Páscoa, justamente, né, o meu nome. Também encontrei, dentre os edis, né, entre os vereadores daquela ocasião, encontrei também Páscoa. Só que o nome é mais antigo, o nome é um nome, né, de cristão novo, ou seja, como de todas essas festas da cristandade, foram adotados para aqueles convertidos. E os nomes mais antigos que encontrei dessa alcunha são já do século XVII. E desse modo acabei procurando Lisboa, algumas coisas na Universidade Clássica, e lá encontrei com um professor que tinha tomado contato já com as obras dele, numa exposição em Manaus. E ele falou: olha, eu acho que mais interessante, você está tratando, Luciane, de um artista do norte de Portugal, e acho que seria interessante você buscar essa orientação no Porto. E aí, então, eu fui buscar essa orientação na Universidade do Porto, deu tudo certo, e lá eu fiz o meu doutorado, né, cujo tema era a trajetória do Álvaro Páscoa, suas obras, né, e a relação entre o Porto e Manaus. E esse foi um momento muito interessante da minha vida, né, porque eu fui descobrindo muitas coisas e fui me aprofundando no estudo da obra do Álvaro. Teve essa fase da catalogação, mas teve uma fase muito importante que foi quase que refazer alguns passos do Álvaro em Portugal, que é uma coisa que a maioria das pessoas aqui não conhece, né? Essa vida que ele teve lá, que foi a parte formativa do Álvaro como artista, né? Que a princípio nós não tínhamos muito subsídio, né? Eram algumas coisas que ele contava, mas muita coisa da memória. Entretanto, fui juntando um documento, outro documento, cartas, nomes, que não faziam muito sentido, né? Tem artistas de grande importância e muitos deles com os quais Álvaro conviveu. Aprendeu as técnicas de entalhe, xilogravura e escultura, observando os grandes artistas plásticos de sua época em Portugal. Olá, telespectador do AmazonSat. Eu estou na loja Bemol Matriz e vou conversar com o França Bandeira. França, qual o objetivo de utilizar esse sistema dispositivo móvel? Que, por sinal, você está com um na mão. É verdade, Breno. O motivo da utilização desse dispositivo móvel é oferecer para a nossa equipe de vendas uma oportunidade de melhorar o atendimento do cliente no salão e oportuna ele a oferecer produtos e fazer orçamento usando o aparelho próximo ao produto.
oferecendo assim as vantagens do produto e a simulação de vendas ao lado do produto, onde o cliente está degustando o produto naquele momento, que facilita muito mais a venda para o cliente. Isso oferece a oportunidade do cliente numa compra mais rápida e objetiva? Mais rápida e objetiva, ele consegue ter a oportunidade de ver outras formas, outras ofertas de produtos, simular outros modelos, novos planos de pagamento, ao lado do produto, sem precisar estar se deslocando para um terminal de atendimento. Então você já sabe, venha para a Bemol. Aqui você tem agora este melhor atendimento. Sabe por quê? A Bemol é a sua melhor escolha.